estamos neste dia festejando São Pedro e São Paulo, eles que são as colunas da igreja, não só foram, ainda são as colunas da igreja, no qual Jesus fundou a igreja, mas talvez a gente poderia dizer, eles dois, Pedro e Paulo, também foram fundadores desta igreja sobre o fundamento que é Cristo. Nós iremos de olhar e reconhecer em Pedro e Paulo, até para falar da sua importância, que talvez nesses 2000 anos, quase todos os dias na terra se cita o nome de Pedro e de Paulo. Eles que foram tão essenciais para a igreja e para a missão de Jesus. Olhamos então neles, estes dois grandes apóstolos, mas ao mesmo tempo que eles têm este mesmo fundamento que é o Cristo, nós olhamos neles também as suas diferenças. Me chama muita atenção as diferenças entre Pedro e Paulo, não de maneira negativa, mas positiva, já que eram dois homens de mundos muito diferentes. Pedro era de um lugar, de um mundo, de uma cultura, Paulo era de um outro lugar. E aí, nestas diferenças, Deus conta com cada um deles. Essas diferenças que na Sagrada Escritura a gente pode até achar que houve talvez uma divergência entre eles, já que Paulo, em um determinado momento, chega a chamar a atenção de Pedro. Assim como Pedro, também numa das suas cartas, chega a falar das cartas de Paulo, dizendo que essas cartas eram muito difíceis de compreensão. Mas nós olhamos nestes dois e nessas diferenças a base e as colunas da nossa igreja. Ou seja, todos nós também, por mais diferentes que sejamos, somos chamados a integrar e a estar nesta igreja. E o que cativa nestes dois homens, que nos chama tanto a atenção, e aí o Padre Omar no começo, no ato penitencial, destacou, é que eles não são e não se mostram como prontos e acabados. A gente olha de maneira tão clara na Sagrada Escritura as suas fraquezas e as suas fortalezas, tanto de Pedro quanto de Paulo. E aí, em nós, rapidamente nós identificamos com estes dois homens. Identificamos porque também somos chamados por Jesus e temos as nossas fraquezas, mas também por meio da nossa fé, por meio desta nossa proximidade com Jesus, também reconhecemos onde está a nossa fortaleza. A fortaleza de Pedro está no Evangelho de hoje. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta profissão de fé que faz de Pedro ser uma rocha firme para que Jesus pudesse dizer que ali ele iria de edificar a sua igreja. Mas ao mesmo tempo, a rocha firme, a fortaleza de Paulo está: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho e é lucro. Está nas palavras dele quando diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E a única coisa que Paulo espera é a coroa da justiça. Não coroas do mundo, mas aquela que está na mão de Jesus. Olhando para estes dois apóstolos, eu vou me ater mais, já que amanhã nós iremos celebrar São Pedro, a figura de Paulo, especialmente a vocação de Paulo. Para a gente olhar Paulo apóstolo, ele era um homem muito importante para a sua época. Na sua formação, ele falava 3 línguas fluentemente, estudou nas melhores escolas, tinha até o privilégio de ser um cidadão romano. Ou seja, Paulo não tinha nada a perder. Era fariseu, na tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Era um juiz e um fariseu rigorista, também muito conhecedor da cultura grega. Ou seja, alguém que não tinha nada, talvez, a perder. Mas nós olhamos que Jesus tinha uma proposta totalmente diferente para este homem. Este homem, Paulo, que parecia talvez já ter tudo,
talvez ele nunca tivesse nada, talvez não, ele nunca tinha nada. E ele encontrou o seu tudo diante da proposta e do chamado de Jesus. Mas aí o mais interessante que me chama a atenção é onde que Jesus chama Paulo para o seguir. Porque Paulo, sendo fariseu e conhecedor das Escrituras, talvez Deus podia chamar ele quando ele estivesse lá estudando a Torá, estudando a lei, talvez pregando numa sinagoga. Talvez estes eram momentos bons para se chamar Paulo, Jesus chamar Paulo. Mas Jesus irá de chamar Paulo no momento em que ele está perseguindo e matando os cristãos. Paulo tinha uma religião do qual talvez ele era tão fundamentalista que ele não achava que era só seguir a Deus. Para ele era necessário também perseguir os cristãos. E nesta empreitada, caminho de Damasco, do qual ele estava indo para perseguir, prender e matar os cristãos, diz lá na leitura no Atos dos Apóstolos, quando ele respirava morte, no momento e talvez que Paulo rangia os dentes, cuspia fogo, era este momento que Jesus irá de chamar este homem. E aí a gente vai olhar neste chamado de Jesus, também olhando para o chamado que Deus faz para cada um de nós, é que Jesus, ele chamou Paulo do jeito que ele era. Jesus precisava de Paulo da forma como ele era. Jesus queria o Paulo enérgico, o Paulo que era violento, o Paulo que era ali, que tinha ímpeto e ousadia. Jesus precisava daquele Paulo. Muitas das vezes quando a gente vê conversões, ou quando a gente se converte, a gente muda muito, a gente quer ser outra pessoa. Aí a gente às vezes quer falar de uma forma. Se a pessoa era extrovertida, ela vai ficar talvez mais tímida. Se ela falava de um jeito, ela vai mudar o seu jeito. Mas Jesus precisa de nós, do jeito e do temperamento que nós temos. É esta a obra-prima do qual o Espírito Santo irá de trabalhar. E aí nós olhamos que Jesus irá de chamar este Paulo que talvez, eu estou usando aqui uma figura de cuspir fogo, mas este Paulo que agora irá de usar o mesmo ardor, mas para falar do amor de Deus em suas palavras, que é fogo. O mesmo Paulo violento, mas que agora será violento consigo mesmo, para enfrentar muitas e longas viagens, naufrágios, perseguições, prisões e a morte. Necessitava do Paulo agora violento consigo mesmo. Necessitava da mesma coragem que Paulo ali tinha de perseguir os cristãos, mas agora de ser o perseguido e ser o cristão. E ir enfrentar não só o mundo judeu, do qual ele conhecia tão bem, mas enfrentar grandes cidades e o mundo pagão para evangelizar. Que nós também, irmãos e irmãs, possamos olhar para a vida destes dois homens, Pedro e Paulo, mas também meditar e olhar para cada um de nós. Deus nos chama a sermos igreja a partir daquilo que nós somos, não do nosso pecado, porque o pecado não pertence àquilo que nós somos, mas a partir do nosso interior, daquilo que Deus fez em cada um de nós. Mas também que nós tenhamos a certeza que dentro da igreja nós iremos de encontrar muitas pessoas, e essas pessoas são também diferentes, assim como Pedro e Paulo eram tão diferentes. Papa Bento XVI vai dizer assim: eu não escolho a igreja que eu quero, ela me é dada como presente. Eu não vou para a igreja procurar os meus amigos, eu vou lá para encontrar os meus irmãos. Pedro não procurou Paulo, nem Paulo procurou Pedro. Pedro e Paulo se encontraram, um grande e rico encontro dentro desta igreja. E este rico encontro é que nos trouxe o Evangelho até nós. Que nós também possamos vivenciar isso em nossa vida, este rico encontro que a igreja nos propõe, que Jesus nos chama a viver a cada dia.